Chegou aqui na porta do inferno. A Viagem, um conto sobre a vida humana, da Alanis, a autora da Flive. Deixa eu ver se pesquisando por Alanis vai achar o livro dela. Não vai, mano. Me lembra como é que é o nome certo do livro da Alanis. Que eu não quero pesquisar pelo nome errado e confundir. Lá na Bienal, eu pesquisei o livro errado. Peguei o livro errado com o autor e ele ficou tipo... Esse livro não é meu. Aí eu fiquei meio traumatizado. E eu tenho certeza que livro que é. Pera aí. Eu vou abrir o livro aqui sem vocês verem. Que aí não tem erro, entendeu? Tá. Na teoria, é esse livro aqui. Mas é que o nome dela eu sei que não é Alanis ali. Tá abreviado. Tá. Tá certo. Graças a Deus. Tá certo. Eu sabia o livro que era. A Canção dos Corvos, da Alanis, que é Avessantes. Tá? Esse livro aqui, ele é grandão também, ó, 500 páginas. E ele tá baratinho, tá só R$40. Muito barato, inclusive, preço de Black Friday, inclusive. Tem estoque, comprem, tá? Comprem. E é um livro bom. Depois vocês leem a sinopse. Eu não vou ficar gastando tempo, mas se você gostar aqui do texto que eu vou ler agora e tal, você sabe que é da Alanis, é a mesma autora, você pode ir lá e comprar. E se comprar no dia 24 de outubro, além do livro que você vai comprar aqui por só R$40, você ainda ganha mais um livro grátis, surpresa. Né? Já viu no site? Esse livro é lindo, tá? Esse livro é lindo, lindo. Físico, assim, ele é perfeito. Eu amo ele. É um dos meus livros favoritos porque tem corvo no nome e tal. Eu adoro mesmo. Ó, bora. A Viagem. Os muros de pedra lisa passavam despercebidos por todo aqueles que cruzassem os portões. A estação não era mais do que um amontoado de pessoas correndo para todos os lados. O cheiro forte da fumaça e o odor pungente de lixo, pedaços de papel grudando na sola do sapato, pequenos grãos de areia sujando a barra da calça. E bem ali no meio do tumulto aquele homem acordava mais uma vez. Ok, um primeiro parágrafo que ele não é um primeiro parágrafo de hiperação e tal. Apesar de ele ser um pouco contemplativo, ele não é muito contemplativo não. Ele está trazendo para nós uma sensação de estar, o que não é um problema. Como eu falo para vocês, o ideal é sempre que a primeira frase do livro já seja um gatilho muito forte para explicar um pouco do plot, para puxar a pessoa para dentro do livro. Só que não é um erro, não é um problema. É uma questão de hipercomercialização. Como que é o melhor produto comercial possível? Aquele que a primeira frase a gente pega. Né? Juliano Furlaneto, amigo meu que é autor, eles citam um autor sempre que exemplifica muito bem isso, mas eu não lembro o nome do autor nem do livro. Mas ele começa com, se eu não me engano era assim, Johnny não tem pau. Era isso. Era isso. Primeira frase do livro é essa. O nome do protagonista não tem pau, algo assim, tá? Isso aí é uma porrada na sua cara. Entendeu? Já te traz muitas informações e muitas dúvidas. Então é uma forma hiper comercial de começar. Ela começou bem, tá muito bem escrito, ele passa uma sensação pra gente, a gente sabe aonde nós estamos. Então, para imersão do livro, funciona muito bem, então não é um erro. Né? Não é um erro nem um pouco. Jonas, ótimo, já entrou aqui no personagem. Jonas tinha os olhos sonolentos, como se os calmantes da última noite o tivessem golpeado no rosto, impedindo seu cérebro de cumprir os comandos mais básicos, como manter uma expressão atenta e observar as coisas à sua volta com um pouco mais de foco do que deveria. Os cabelos longos saltavam da pequena liga que usava para prendê-los. Liga, para quem não sabe, é aqueles negocinho elastiquinho de cabelo, né? Ondas rebeldes despontando atrás das orelhas. A pele parda, coberta por sardas escuras, destacava os pontos ao redor dos olhos castanhos, agora adornados por olheiras profundas, resultado das longas noites a céu aberto. Com aquela maleta em mãos, ele permanecia sentado, alheio a tudo à sua volta, mas mantendo um aperto firme na alça. Ele sabia que o trem partiria em breve, levando-o para algum lugar pouco melhor do que sua casa, livre das coisas que o mantinham dormente, com um pouco mais de cor para iluminar seus dias cinzentos. É um cara que tá se fudendo, né? Se fudendo. Suas pernas doíam pelo tempo de espera e o tique nervoso que o fazia bater os pés no chão. O proprietário da maleta estava atrasado, e se não chegasse a tempo, talvez ele nunca mais tivesse a chance de partir.
Você parece cansado, a garota sussurrou ao se sentar ao seu lado. Tem dormido bem? Jonas a observou como se encarasse um fantasma. A pele pálida e sem cor, os olhos grandes e apagados, cinzentos e sem brilho, com uma nuvem de chuva que tapava o sol nos dias mais agradáveis. Legal essa descrição. Vamos, diga alguma coisa. Ela o incentivou. Não disse uma palavra desde que chegou aqui. Ele a observou sorrir com os dentes pálidos e alinhados, notando a falta de sobrancelhas e a cabeça raspada. Ela parecia doente, aparentava ter menos saúde do que de fato deveria possuir, mas a sua voz estava tão alegre e vivaz que chegava a invejá-la apenas pelo poder de falar. O que faz aqui? Ele perguntou. Esse ele aqui, ele deveria estar com maiúsculo, tá? Se você colocar perguntou ele, aí você pode manter dessa forma. Ele perguntou sem muito interesse. Pode ser só perguntou sem muito interesse, não estou nem do ele. Seus olhos pousando no relógio da estação a cada minuto, se perguntando onde estaria o proprietário da maleta. Tá legal, a gente já tem alguma coisa para ficar pensando aqui, que é quem que é esse cara da maleta e tal. Bacana. Estou esperando o meu trem, passei muito tempo esperando por essa viagem. Ela sorriu com agitação, batendo os pés ao lado de suas botas, os dedos brancos e as veias acinzentadas expostas pelo calçado hospitalar que pouco a protegeria da sujeira da estação. Minha mãe dizia que não iria demorar, que seria uma jornada tranquila. É a morte, né? Os dois estão mortos. Não sabia que ia ser tão fácil chegar aqui. Ela estava tão preocupada comigo. Mas você... Ó, mais uma vez a mesma coisa, tá? Mas eu não vou ficar falando sempre, mas aqui também tem que arrumar. Ele observou as roupas hospitalares, o logotipo do centro cirúrgico estampado na pequena bata. Por que está aqui? E vestido assim. Jonas observou o ambiente ao seu redor pela primeira vez. Os olhos castanhos procuravam qualquer indício de reconhecimento entre as pessoas, mas todas pareciam ocupadas demais com suas rotinas, correndo de um lado para o outro para embarcarem no trem. Ele não notou a mudança em todas as pessoas que adentravam as portas abertas, subindo as pequenas escadas em direção aos vagões antiquados. Assim que se sentavam para viajar, os passageiros mudavam de forma, apresentando novos rostos, né, e identidades, expectativas a serem cumpridas em algum lugar muito distante dali. Ok, claramente é uma estação da vida pós-morte, mas... Salve Nanda, boa noite. Mas será que a gente está falando sobre as pessoas mudarem de forma porque elas vão renascer? Ou elas estão mudando de forma porque elas estão escolhendo a forma que elas querem ser no pós-vida? Não sei. Era a jornada secreta que muitos almejavam, mas eram covardes demais para arriscar tentar. Eu sei o que está pensando. Ela franziu o senho, fingindo estar ofendida. Não sou boa o suficiente para cuidar de mim mesma sozinha. Mas você está errado. Todos estão. Eu sou mais saudável do que qualquer um de vocês. Eu não disse que não era. Ele suspirou, sentindo a dor de cabeça latejar mais uma vez. Você está usando essas roupas e parece que fugiu de um centro cirúrgico. Você que parece estar fugindo. A jovem observou com atenção, parando para analisar a cicatriz sobre a mão direita dele. Como se machucou? Jonas observou a pequena marca sobre o polegar, profunda e bem marcada, se elevando minimamente ao chegar ao final da trilha. Ele se lembrava de quando seu pai o acertara com a garrafa, na mesma noite em que havia ousado levantar a mão contra a própria esposa, uma mulher pequena e frágil, com mais medos e pesares do que qualquer pessoa que ele havia conhecido. Meu pai era um homem muito ruim. As palavras, esse aqui é maiúsculo também, as palavras escaparam de seus lábios numa confissão, saindo com tanta facilidade que ele chegou a se questionar o porquê. Ele não fazia por mal, só não era um bom amigo quando bebia. Ele parece terrível. Ela comentou com ar crítico. Pode ser comentou com ar crítico só, né? Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Ele não era o pai mais atencioso. Seu rosto se iluminou com aquela memória, como se revivesse um dos melhores dias da sua vida. Mesmo trabalhando demais, ele sempre trazia umas tortinhas no caminho para casa. Eram as minhas favoritas. Foi difícil ficar sem elas quando ele se foi, mas nós dois sabíamos que era a hora dele. O ceifeiro César é o maquinista. Sinto muito, as pessoas morrem e não deveria ser algo ruim. Ele observou os olhos cinzentos se iluminarem com o brilho da inocência. Uma alma intocável, incapaz de se corromper com toda a podridão ao seu redor. O final da viagem é sempre a morte, certo? Não precisamos ver isso como algo ruim, é mais como um trabalho terminado. É uma forma de ver, né? Os mexicanos têm a festa, né? Ela observou pousar os olhos sobre a maleta, as mãos tateando o couro frio com pesar.
como se todo o peso do mundo estivesse guardado ali dentro e ele fosse incapaz de segurá-lo por mais tempo. Como chegou aqui? A voz dela o tirou de seu transe, o arrastando de volta para aquela velha memória. Jonas havia saído do trabalho mais cedo naquela noite. Seus pés o guiaram para o vão da escadaria, os olhos cansados observavam a chuva caindo sobre o portão enferrujado. Demitido. Ele havia sido demitido por uma pequena falha burocrática. E agora, sem mais tempo para colocar as coisas em ordem, tudo que ele tinha era aquele cheque no bolso e um pensamento colérico sobre como o mundo era injusto. A casa estava escura. Ele ganhou um cheque na hora que foi demitido? Isso aqui é revolucionário. Normalmente leva um tempão. A casa estava escura quando ele chegou, os cabelos molhados, expressão pesada. Seu pai havia apagado na frente da televisão. Ah, ele mora com o pai ainda. Morava com o pai. A música tema de um programa local tocava ao fundo, trazendo um brilho colorido às garrafas vazias sobre a mesa de canto. A decadência daquele velho policial, não mais digno do que qualquer bêbado apagado numa sarjeta. Deixando a mochila na sala de estar, ele se arrastou até a geladeira, observando o pequeno pote vermelho com um ar melancólico. Sua mãe havia guardado o restante do jantar ali, esperando que ele pudesse esquentar quando retornasse. Silencioso, seus olhos pousaram sobre a porta ao lado da geladeira, onde, deitada na cama, a pequena mulher dormia tranquilamente, o terço ainda preso em suas mãos, provavelmente apagada após as longas orações. Com o pote em mãos, ele se questionou sobre o peso da própria rotina, se perguntando quantas vezes ele não havia visto aquela mesma cena, trilhado exatamente os mesmos passos, terminando aquele caminho inóspito, deitado sobre a cama com um aperto no peito que nenhum poder no mundo poderia aliviar. Sentado no banco daquela estação, ele não sabia como contar àquela menina como chegou ali. Não conseguia falar abertamente sobre o que havia feito. Ela era pura e inocente. Havia chegado ali marcada pela morte, mas com o rosto tão cheio de vida que o fazia se sentir sujo e culpado. Eu acho que o que a Natália comentou, eu acho que ela tá certa, mano. Eu acho que aqui foi um caso de suicídio. Ele se sentia abandonado, preso no mundo por suas imperfeições. A criatura decadente feita das expectativas frustradas de outras pessoas. Incompreendido. A essência deficiente de uma alma torturada por seus infortúnios, solitário, como todos os abandonados viriam a ser, sentados naquela estação sem nada para observar, presos ao mundo como ele estava preso, atado ao peso daquela maldita maleta. Você não vai entrar naquele trem, não é? A voz dela ecoou em seus ouvidos, mas ele já não tinha forças para encará-la. Não vai fazer a viagem. Ela se levantou, os pés fragilizados. Isso aqui é forte, tá? Não sei o que quer dizer ainda, mas é forte. Fragilizados tocaram o chão apodrecido, afastando-se lentamente como um condenado a caminho da forca. Para onde vai? Ele se forçou a perguntar. Os pés agitados, parando de se debater, os olhos indo para outro lugar além do relógio. Você não vai entrar? Disse que iria viajar, não disse? A história da sua mãe, prometeu ela, não foi? A garota parou no meio da estação, onde as pessoas não poderiam mais vê-la. A silhueta fantasmagórica ainda brilhava, apesar de sua melancolia, sorvendo daquela esperança morta como um último adeus. Você não vai entrar, repetiu, os lábios se erguendo num sorriso entristecido, a fina lágrima deslizando pela bochecha pálida. Se você não viajar, então eu não vou nascer. Não vou comer as tortas do meu pai, nem terei uma promessa para fazer a minha mãe. Isso aqui é meio doideira. Mas o que? Você sabe como chegou aqui? Ela perguntou pela última vez. Você sabe como veio parar aqui, Jonas? A escuridão noturna, as luzes dos carros passando pela janela, lágrimas embaçando sua visão, tão pesado o aperto que o sufocava, o impedindo de respirar, agitando suas mãos contra o seu rosto, incapaz de se mover ou sequer de existir. As mãos invisíveis... Cadê aqui? Eu perdi. As mãos invisíveis que o espancavam, as palavras hostis que o atormentavam, os sorrisos aéreos, olhos brilhantes incapazes de ver como estava infeliz, como era sombrio, se esconder na escuridão para que ninguém o encontre. Porque a vida não era um mar de rosas, as pessoas não eram justas e o mundo, ele era cruel como uma navalha afiada que desesperadamente destroçava sua garganta. E no fim, eu não era nada além de um cadáver vazio, e sem nenhum traço de felicidade. Não morri pacífico em uma cama cercado de alegrias, mas sozinho em um quarto escuro rodeado de fantasmas. Porque um dia eu ousei ser livre e hoje sou prisioneiro de meus próprios pesares e maldições. Né? O Jonas se matou em 2002. Aqui já virou uma narração direta, né? Ele morreu sozinho no próprio quarto, sem amigos para entender seu fim, sem palavras de afeto para impedi-lo. Aqui acho que vai acento. Posso estar errado. Apenas a dor que o acompanhava e um desespero com o qual ele não sabia lidar.
ali parado diante dela, observando a pessoa que se tornaria, desgraçado e corrompido por uma doença nefasta que sugava vidas prematuras, e mesmo amaldiçoados, ela parecia tão feliz com o seu destino, tão conformada com sua vida breve e colorida. As pequenas coisas que a fizeram feliz, as palavras de afeto das pessoas que deixou, a saudade daqueles que perdeu, uma vida bem vivida e sem arrependimentos, o tipo de coisa que ele desejava acima de todas as coisas, agora perdido por causa daquela maldita maleta. É hora de ir, ela sussurrou para si mesma, sentindo os ecos da estação chamando cada vez mais forte. Espero que encontre o dono. Foi um prazer conhecê-lo. E assim ela desapareceu na multidão, o rastro de sua presença sumindo no horizonte, como se nunca tivesse existido, uma memória perdida no tempo, algo que nunca aconteceria. Sentado na estação, ele voltou a encarar o relógio, como se os últimos segundos não tivessem existido, sem compreender porque dentro de si havia uma voz que gritava por liberdade, sugando suas energias até o último resquício, incapaz de sobreviver sem ajuda. Jonas ficou naquele banco por 75 anos. Todos os dias ele acordava e sabia que deveria pegar sua bagagem e partir, mas para seu próprio desespero ele nunca chegou a descobrir o motivo. Cara, isso aqui é um texto que lhe cabe tanta avaliação. Tanta avaliação. É um texto ótimo, tá? Eu acho que a Alanis ela foi muito feliz aqui na construção do texto. Só que qual que é a mensagem do texto? O que que ele passa? Quais são as linhas narrativas? A realidade é que são muitas. Eu consigo ter várias interpretações até dos mesmos momentos aqui. Porque a autora, ela trabalhou muito bem para um conto. Ela fez a gente viajar por uma narrativa. Boa noite, pai! Fez a gente viajar por uma narrativa, muito bem escrita, por sinal, tá? Tá muito bem escrita, onde ela deixou sinais de coisas inacabadas, mas que não são o plot principal. Ela teve um início, meio e fim muito claro, muito bem definido. Ela colocou um final para isso que a gente está lendo aqui, só que ela deixou muitos porquês e poréns no ar que são viáveis a gente chegar numa conclusão. Que cada pessoa, com a sua bagagem individual, vai chegar numa conclusão diferente. Então, assim, primeiro ponto, é um ótimo conto mesmo. Ele tá, salve John, inclusive acho que o teu texto é o próximo, tá, cara? Ele tá bem alinhado com o que eu considero um bom conto. Ele tem um começo, meio e fim. Ele tem uma construção de personagens bem feita. Ele tem um ritmo muito bom, tá muito bem escrito. Parabéns mesmo pra Alanis. Parabéns, ela mandou muito bem nesse texto aqui. E é importante salientar uma questão. Não dá pra você cravar qual é a mensagem final da obra, na minha opinião. Por isso que é legal esse texto, porque ele caberia a gente avaliar ele até em aula, entendeu? É um texto que daria para avaliar em uma aula, em um workshop, daria pra gente avaliar ele. Mas uma coisa que é importante, toda vez que a gente fala sobre questões de problemas psicológicos, é essencial falar. Se você enfrenta um problema psicológico, não importa qual seja a gravidade dele, eu sei que é caríssimo buscar tratamento. Eu sei que as opções que são gratuitas, elas nunca são gratuitas de verdade. Porque você mora longe, você tem que ir até lá. Muita gente tem muita vergonha de buscar ajuda num lugar gratuito, porque muitas vezes as sessões são coletivas. Mesmo que é uma sessão privada, você tem que falar com umas 4, 5 pessoas e esperar prazos para poder ser atendido um dia. Então eu entendo isso. Eu entendo. Só que não existe nada mais valioso que você mesmo. Nada nesse mundo. Então, se você tem qualquer fonte de renda que seja, vá para um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, caso você tenha qualquer tipo de problema psicológico na sua vida que esteja te limitando. Isso é prioridade. Antes, muitas vezes, do que comer. Por quê? Porque se você deixar esse problema se agravar a esse ponto dessa história, por exemplo, não vai importar você ter passado fome. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Para mim é o máximo. É a coisa mais importante que existe. E eu sei que é caro e eu considero um completo absurdo que a gente não tem na saúde pública, no SUS, que a gente não tem no SUS um atendimento estável e volumoso
para atender a psicologia e a psicoterapia brasileira, porque ela é tão importante quanto a saúde do corpo. Então, deixar isso aqui avisado, né? Não esqueçam de fazer essa avaliação do texto, mas é um ótimo texto. A Alanis, ela mandou muito bem na construção desse texto.